Olá, muito boa noite para você que acompanha as redes sociais do portal Obdense. Falamos ao vivo da querida cidade Presépio. Nessa noite especial de quarta-feira, todo mundo sabe que toda quarta-feira nós temos uma edição do podcast O Pode Já. É isso mesmo, a partir das 20 horas, levando para você as belíssimas histórias do nosso povo. E o convidado desta quarta-feira, mais que especial, né? Nós temos a honra de recebê-lo aqui, nosso amigo grã-mestre em artes marciais, Tiago Viana. Nós temos aqui também a participação de um dos seus alunos, né? O jovem Leon, que também está por aqui conosco, vai contar um pouco também dessa história, dessa convivência com o mestre Tiago, e não só com o Tiago, mas também com o projeto Semente Pau X, o qual revelou muitos jovens aqui no município de Óbidos desde 2011, né, atuando aqui na cidade de Presépio e ainda de pé, né, Tiago? Ainda de pé, continuando nessa luta. Então é importante que a gente também possa dar essa valorização à nossa terra, né, os nossos munícipes que levam aí também através do esporte o nome da nossa querida cidade de Óbidos, tanto região quanto nível nacional e também nível mundial. Tem história sobre isso, hein? Daqui a pouquinho o Thiago vai comentar com a gente. Desde já eu peço que você compartilhe, deixe o seu like. Também um prazer estar aqui presente. Primeira vez que eu faço, participo de um podcast. Isso é bem novo para mim, um pouco nervoso, mas eu quero deixar dito a minha trajetória aqui e colaborar. Muito bem, desde já ressaltar para vocês que o podcast é uma roda de conversa bem legal, bem descontraída, nada formal, pelo contrário. Vamos aqui brincar, descontrair, contar história, contar também sobre tudo aquilo que nós vivemos aqui no município e que buscamos ainda futuramente. E tem histórias que você vai, tenho certeza que vai compartilhar conosco. Mas, primeiramente, Tiago, o povo quer saber, tem gente que não te conhece. Acredito Deve que ser sim. uma minoria, Eu mas acho. existe. Existe. Mas existe. Então, para essas pessoas e também para o povo de casa, conte um pouco detalhado. Quem é Tiago Viana? Quem é o grã-mestre Tiago Viana? De onde ele veio e como ele veio parar aqui em Óbidos e tendo essa história gigantesca no mundo esportivo? Fique à vontade. O Thiago Viana é nascido no Amazonas, mas veio para a região norte, né? No estado do Pará. Morei muitos anos na terra da minha família, inclusive quero dar meu boa noite na Vila Curuá, em Lago Grande, hoje distrito, é o município de Santarém, bem aqui fronteira com a nossa cidade. Sou toda a vontade de querer ser um atleta, né? Gostei do esporte, em querer buscar profundidade. Isso também tem que eu digo assim, aquele sonho de um garoto que no interior é impossível, né? Então a gente não escutava muitas das vezes aquela fala de positividade, né? Ah, isso é difícil, é só para quem tem condição, isso é... E aí a gente vai ouvindo sempre aquelas palavras sabe, De motivação, de né? motivar você, para deixar você para baixo. Mas para quem me conhece, por exemplo, a pessoa que está no Curuá e Lago Grande, da minha geração, meus colegas, infância, de colégio, meus professores, com certeza, eles acompanharam e sabem, né? E para mim também foi uma honra ser aluno deles. E eles conhecerem o garoto, né, das praias do Curuá e Lago Grande, treinando de tarde, de manhã e dedicando no esporte. Então foi lá que surgiu. Então conheci um primeiro professor chamado, né, Raimundo Nonato, comecei no Karatê Shotokan, depois do Karatê Shotokan a gente vai crescendo, foi trabalhando, foi para capoeira, do Jumará Baiano, um primo meu, e eu acredito assim, que quanto mais a gente treinava, mais e motivava. E aí vem vendo aquela fase de adolescência, né? Qual o jovem torna-se rebelde, né? Aquela coisa assim que quer ser Dono do o mundo. dono do mundo. Só que assim, além de ter esse pensamento, a gente foi sempre um jovem, um adolescente que não deu tanto esse tipo de trabalho na sociedade. Graças a Deus por isso. Teve uma mãe excelente, teve uma família excelente, tipo assim, doutrinada, né? Sem ter aquela experiência de como corrigir o filho, mas serviu, né, como um desafio, né, para me crescer amadurecido, crescer ali. E foi o tempo que a gente conseguiu ir para o Amazonas, né?
e lá foi conhecer a arte marcial mais de perto. Mas isso, passei muitos anos estudando livro. E na época, na minha época, não sei se na época de muita gente, né? A gente tinha correspondência, né, de correio, e lá era muito difícil, né? E eu sou muito grato na época, né? Hoje falecido, né? Seu João Colares é uma das pessoas que assinava as revistas de esporte, de artes marciais na época. A gente estudava de livro, fita cassete. Então a dificuldade me fez com que eu mais me dedicasse nas artes marciais, né? Então de lá saiu para treinar. Conheci no Zezão, no Amazonas, e lá conheci o mestre Júnior, foi para conhecer o mestre Nohara, e aí comecei a praticar o Kung Fu. Até porque, Thiago, o sonho de toda criança, todo jovem praticamente é o quê? Jogar futebol. Né? Mas também, né, temos outros esportes, assim como, né, tu conseguiu. E lá é o futebol. A gente brincava, jovem como brincava jogar bola, né? A gente brincava, mas aquilo no meu coração, aquela vontade de ser um atleta, de ser um lutador na época, né? A gente via o Popó, via o Maguila na época, né? Os grandes atletas, o Karate Kid na televisão, nossa, a gente ia pro vizinho, né, que a gente tinha televisão, que a gente, não é que a gente seja tão pobre, né, que lá não tinha chegado como. a tecnologia, né? Isso, então eu fugia de casa para assistir televisão lá, o seu Beco que deve estar assistindo nós lá no Curuai, né, lá no Idevo, meus amigos, são as pessoas que tinham as televisões no interior, na comunidade. Hoje já cresceu, muito diferente, né? Então a gente ficava na janela, né, assistindo os filmes, a gente toda semana tinha o filme da Band, né? De luta, e eu era fascinado, então arriscava tudo aquela escuridão para assistir o filme. E assim foi crescendo a história, né, no meu coração. Mas nunca ninguém viu assim de perto. Depois que eu comecei mesmo a me aprofundar nas artes marciais, nem a família mais conseguiu. Passei um tempo longe mesmo, porque, para falar a verdade, assim, nossa família muito religiosa. Então, artes marciais na época, ela foi muito banalizada, então era como se fosse uma coisa ruim, uma coisa na linguagem do interior, nas pessoas... Não era algo apreciado por eles, né? Religião, que era coisa de bandido, coisa de gente que não ia ter futuro, né? E eu falo hoje para minha família, falo para qualquer pessoa hoje, o esporte, a arte marciais, depois de Deus, ela é tudo que eu tenho hoje, a incentivo da educação, o que eu sou hoje, fisicamente, o meu caráter, tudo aquilo que hoje eu posso dizer que eu consegui foi tudo através do esporte. E é transformadora, porque a gente vê casos de pessoas que mais jovens, usuários de entorpecente, alcoólatras, que hoje vieram se tornar grandes nomes do boxe, do MMA, enfim, né? Muito. Então, isso aí foi a nossa história. Então, a gente era um pouquinho assim, muito reprimido, né? E eu treinava escondido para minha mãe não ver, né? Aí quando alguém descobriu que eu estava treinando, a mãe dava aquelas peinhazinhas, né? Lá para largar disso. Mas na época eu entendo, hoje a minha mãe é a maior fã, tem na família mais atleta campeão que já lutou em Recife agora, né? Roger, que lutou nos eventos grandes, com certeza, se ele vir para cá vai ser um dos representantes junto com a gente. Então isso teve essa dificuldade. Então, quando a gente conseguiu conhecer o mestre Nohara Jakusho, a gente conheceu o Nonato, depois a gente foi, né, seguindo no esporte. E aí nós retorna para a nossa região, mas eu já retorno já com nível de conhecimento. E quando educador, mestre formado, não tem academia, não tem escola, mas ele foi uma pessoa que representa a Shaolin do Norte. Foi um que me ajudou muito a confirmar, a ter certeza que esse sistema de técnica de artes marciais do Kung Fu Punho do Norte estava à altura de qualquer estilo de artes marciais do mundo. Então, desde lá, se torna assim, a criação do Norte, né? Kung Fu Punho do Norte, que é hoje, né? Aí conhecia, inclusive, o grão-mestre, né? O mestre filho da Dragão, família Dragão, Longzhu, né? Da ilha lá da China, né? Então, o monge, né? Através dele e através do clã, reconhece nós hoje, né? E hoje nós somos reconhecidos, né? E representantes do clã Longzhu, né? Que é a família Dragão. E também temos o nosso presidente, que é da associação,
né, Dragões do Kung Fu, uma das mais antigas no Rio de Janeiro, né? A sede fica no Rio de Janeiro, mas é uma das mais antigas, né? A Associação Dragões do Kung Fu. E assim a gente vai tendo esse leque de trabalho e sendo reconhecido. E aí, nessa trajetória rápida, a gente conheceu, né, somos umas pessoas, vamos supor, uma das pessoas que iniciou também nesse período, esses anos que passa, a Federação FICMA, né? Federação, né, Interestadual de Krav Maga e Artes Marciais, da qual a gente passou um período muito, né, na companhia do presidente, né, Rio Branco, e de lá a gente foi expandindo o esporte. E aí, nessa época que eu vou morar em Santarém, eu fundo a minha academia, que o nome dela não era Limpo Chuan. Era Espaço Yang, né? A gente tem eu tenho foto delas antigas, né? O espaço ali na Floresta, no bairro da Floresta, perto do regional. Não existia regional, não tinha nada disso. Era um bairro mesmo, né? Morei na Nova República, né? E também o professor Djalma Lima, na época o Shinohara veio para o Pará, de novo retornou para a terra, né? E a gente treinava lá no professor Djalma Lima, um dos professores, né, muito conhecido, que tinha a academia de Djalma Lima lá em Santarém. Então treinamos lá. Mas aí eu continuei, né? Aí o Espaço Yang. E aí foi até chegar o nome de Limpo Chuan, em qual aí, quando a gente chegou em Óbidos em 90 para cá, eu vim aqui nessa cidade, era muito difícil. Era a época da Expopal. Eu voltei para o Curuá e Lago Grande. Eu trabalhava com um senhor chamado Ailton Batista. Ele fazia montaria de cavalo. Então aqui era muito famoso, a gente escutava pela rádio, né? A corrida de cavalo. Então eu trabalhava com ele e treinava, né? Ganhava um trocadinho, né? Entendi. Né? Então eu treinava muito. Então foi assim que foi adquirindo a confiança. E aí foi conhecendo muitos mestres. Então o esporte me ajudou muito a ser uma pessoa controlada. Mas vou confessar assim, pela minha infância foi muito revoltoso, né? Se eu não tivesse a arte marcial, se eu não tivesse o esporte, talvez eu não teria sido do que eu sou hoje, né? Mas a arte marcial me fez muito bem, espiritualmente, fisicamente, no caráter, na personalidade, né? Então isso me fez ver que o esporte transforma a vida, porque eu sou uma pessoa transformada por ela. Não porque eu fosse uma pessoa que desse problema para a sociedade. Mas nem dar problema para a sociedade é uma coisa. Mas se você viver uma vida tribulada, uma vida triste, sem expectativa, sem sonhos, o esporte me deu forças para buscar, né? Para dedicar e me tornar o que eu sou hoje. Quando eu fui reconhecido pela recomendação do Shinohara Jakusho, grão-mestre, aí me deu mais força, né? E eu fui vendo que dava possibilidade. Mas enquanto eu ficasse só na nossa região, nós não íamos ser reconhecidos. Então eu tive que sair, né? Tipo assim, eu sou desenhista, né? Pintava, né? Então não tinha condições de sair do nosso interior para ir para Manaus, para Rio de Janeiro. Era muito difícil. Então Deus facilitou muita coisa para a gente ter esse conhecimento do esporte, né? Então Curuá e Lago Grande é a minha raiz, onde eu comecei tudo lá. Tudo mesmo. Eu não tinha saco de pancada, a gente fazia improvisava, né? E treinava, né? Então, e quando a gente vê um jovem que destaca, por exemplo, muito desafio. Então, os meninos não entendiam disso. Então, como eles viam treinando muchaco, né? Então, a gente encontra pessoas que vai de encontro a gente, desafia, né? Desacata, tenta humilhar, né? Para testar. Então, foi muito testado por isso. Mas eu sentia no meu coração, assim, que se eu fosse brigar na rua, se eu fosse revidar, o meu coração e a minha mente, através da arte marcial, diz, se você fizer isso, você não vai chegar. Mas se você for, você vai ficar aqui. Então, uma coisa ao esporte. Então, quanto mais eu queria provar para as pessoas e provar para a minha família que o esporte não era o que eles diziam, coisa do diabo, coisa do satanás. Mas isso é coisa de lá, de interior. Mas não falavam de mal para mim. Falavam assim, tipo assim, preocupado porque eu era muito envolvido, né? Então, e eu queria mostrar para eles. E hoje, toda a minha família, né? Minha mãe, inclusive, a minha mãe que está em Juruti, né? Está acompanhando. Eu devo muito a ela, porque
Antes eu poderia dizer, a minha maior inimiga, poderia dizer, né? Mas foi Deus que usou ela para agir da forma que ela agiu comigo, para mim ser o que eu sou hoje, corajoso, né? Cair dentro. E hoje, só que na época, eu quero falar para você, que na época quando a gente aprendia arte marciais com os professores, a gente chama hoje de casca grossa. Antigamente não tinha tatame, não tinha coisa, não tinha aluno, não. A gente treinava mesmo no doído mesmo. Na tora mesmo. Isso. Então eu chegava lá, e quando eu chegava na academia, que os caras treinavam jiu-jitsu, os caras cara de mal, sabe? Aí treinava karatê, eu ia lá no Shotokan, foi uma vez lá que tinha um professor lá muito bom de karatê, né? Em Santarém, do Shorinji, né? Aí tinha o Shotokan, aí tinha um outro estilo lá que eu não me lembro. Então eu ficava assim, tudo assim, ele tudo mal, sabe? Aquela coisa dura, aquela coisa, tu é ou tu não é? Então a gente era obrigado e o professor batia para bater a gente e tal. Se a gente não voltasse no outro dia, porque não servia, parceiro. E eu tava ali. Então, como eu não tinha dinheiro para pagar, a gente trabalhava, né? Limpava a academia, varria e fui excessivamente. E depois que a gente foi crescendo, que a gente foi tendo essa experiência, esse conhecimento, hoje eu já tenho uma visão diferente. Eu tenho na mente assim que eu quero pegar aquela pessoa indefesa, aquele jovem, aquele adolescente, aquele atleta que parece que ninguém dá força, ninguém acredita que ele vai chegar lá. É o meu desafio de fazer com que ele chegue lá. Essa é uma das coisas. Porque isso eu vi em mim quando ninguém via, né? Quando dizem, não vai. Tu não vai chegar no Rio de Janeiro. Já fui não sei quantas viagens. Tu não vai conhecer tal lugar. Eu já fui em tal lugar. Nunca vai chegar no Mundial. Sou campeão mundial. O regional vou. E a vontade era tão grande de ser atleta, de fé em Deus, que eu queria muito. Não me tornei um grande atleta, porque ninguém é muito visionado. Na época não tinha muita visão. Hoje a gente conhece muito atleta. E Deus me fez ser, além de ter toda essa experiência, para fabricar atleta. Então a minha fé foi além, né? Deus me fez o que eu sou, o esporte, né? Não foi fácil, não vou dizer para você, foi mil maravilha, não foi fácil, mas hoje um aluno que vai treinar comigo, ou vai praticar comigo, atletas que vêm de outra cidade, vêm de outros municípios para treinar comigo, sua metodologia é muito legal, né? Tem alunos que eu vou em algumas academias que eu já ministrei aula, dou curso, né? Ele chega, né? Manda mensagem para mim, mestre, muito obrigado. Nas outras aulas aí eu vou para casa tudo quebrado, não lembro nem do que eu aprendi, mas na sua aula eu vou para casa com tudo que o senhor aprendeu e querendo aprender mais. Querendo voltar no outro dia. É assim que funcionou. É um pouquinho da história. E hoje nós estamos aqui em Óbidos. Para nossa trajetória de esporte, para chegar em Óbidos, foi conhecer a moça que hoje é minha esposa, né? Para vir para Óbidos, definitivamente. Conheci ela em 2007 e 2008 a gente se conheceu, passamos um ano e pouco para vir, mas eu vinha rápido e voltava, né? E aí sim, Deus, oramos, né? Pedimos para Deus abençoar, se for de Deus ia dar certo. E aí, 2010 a gente decidiu, né, casamos, e aí desde lá nós estamos até hoje aqui na cidade de Óbidos, né? E foi aí que a gente veio abrir a nossa academia, que o nosso espaço era lá na floresta. A nossa academia era lá na floresta. Então, como eu mudei, tive que fechar lá a lanchonete, fechar a academia, fechar o trabalho. Nessa época também, como a gente é cristão, né, a gente trabalhava com esporte, mas a gente trabalhou com missões, né? Hoje eu sou missionário, né? Reconhecido na teologia e hoje reconhecido também pela nossa igreja, né? Na Igreja Batista, ao qual a gente tem muito trabalho na comunidade através dela. E realmente o que me deu mais incentivo foi a igreja, de ter a igreja aqui, né? Inclusive, eu quero dar um forte abraço para o pastor Expedito, muito conhecido aqui. Foi ele que nos incentivou muito a vir pregar num congresso de jovem aqui. E foi aí que eu fui conhecer a cidade. E já tendo já namorada, né? E tudo encaixou. Então, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, né? Somente a família e os amigos. E hoje eu tenho orgulho, assim, de dizer onde eu vou. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou lá filho do Curuai. Não nasci, mas é como se eu me entendi lá. E hoje represento aqui
a nossa cidade de Óbidos. Digo nossa, porque eu moro há muitos anos já aqui, né? Meus filhos é daqui, né? Meus filhos. Então, isso é maravilha. Esse é o Thiago, né? Quem vem pra cá não quer mais sair. Essa é a verdade. Olha, gente, estamos ao vivo com o podcast. Vou dar aquele alô especial pra você que tem em casa. Olha só, começando por aqui com a Irinélia Neia. Boa noite, Marcelo. Estou assistindo o programa, hein? Deus te abençoe. Temos aqui a Darlene Feleol. Parabéns e muito sucesso. Por aqui tá ela de novo. Isso é verdade. Desde que eu conheço ele sempre foi apaixonado por artes marciais. A Darlene Feleol. Ítalo Souza. Boa noite, pessoal. Salve, mestre Thiago. Paulo Leal. Aqui Paulo Leal, hein? Tô ligado e tá no Cruai ele. Tá lá no Cruai ele, Paulo Leal. A Jeane Pantoja, ligada aqui em Juruti. Meu cunhado, mestre Thiago, por aqui também. A Paola Souza, boa noite. A Marcilene Castro dos Reis, boa noite, amigos. A Josi Farias, aí é meu cunhado. A família tá em peso aqui hoje, parabéns. Que Deus te abençoe sempre e sempre. Nosso amigo Valmir Ferreira, diretor-geral do Portal Obediência, por aqui também. A Irinélia, boa noite, tá assistindo, tá ligadinho aqui no Pode Já. Temos o aluno aqui do Thiago, além de aluno também amigo, tenho certeza. Leon por aqui. Leon, uma pergunta pra você aqui. Como foi pra te conhecer o Thiago? E após, né, conhecer o Thiago, ingressar junto com ele, né, embarcar, né, no esporte, conhecer sobre artes marciais. E até hoje, né? Com essa parceira, tenho certeza que continua ainda. Então, conte um pouco também como foi para você estar nessa caminhada junto com o mestre Thiago. Fique à vontade. Muito bem. Eu nasci e fui criado na cidade de Óbidos. Até hoje eu saí poucas vezes a outras cidades e tudo mais. E eu conheci aos 14 anos de idade, que foi quando eu entrei na academia. Um ano atrás, aos 13, eu já tinha uma vontade de praticar luta. Nunca me dei muito bem em esportes, mas, assim... Outros tipos de esporte, né? Tu trabalha mais coletivo, tu tem como futebol, vôlei, por aí. Eu nunca levei muito jeito. Logo tu vê que eu já peguei um certo bullyingzinho, então tinha tudo para ir pro lado da luta. E pro lado do mal, devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida, nos decorrer da minha infância. Então, eu entrei pelo Semente Pau X, um projeto. Daqui a pouco meu mestre vai falar mais sobre isso. Quando eu entrei, logo ele nem acertava a falar meu nome direito. A início, ele me chamava de Leôncio. Leôncio. Verdade. É Leon, gente. Por uns 6 meses assim. Então, eu praticava, me dedicava, tinha total disciplina. E ele via que eu realmente me esforçava, apesar de ter alguma certa dificuldade em lutar corpo a corpo, aplicar a técnica. Mas isso tudo eu fui superando. Aos poucos eu fui me destacando um pouco, ajudando meus colegas. Já participei de 3 campeonatos de Muay Thai. Eu comecei praticando, dando uma ênfase no Kung Fu, mas sempre tive a vontade de conhecer outras artes marciais. Hoje sei Kung Fu, Muay Thai, boxe. O Jiu-Jitsu eu nunca me aprofundei tanto, mas pratiquei um pouco. E hoje eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar que o esporte realmente muda a vida de uma pessoa. O esporte é algo que tu vai trabalhar o teu caráter, a tua solidariedade, hombridade, companheirismo. E estando num esporte, num caminho onde tu vai trabalhar para conquistar o que tu deseja. E ao lado de um mestre, no caso, o mestre Thiago, é tudo que tu deve ter na tua vida. Isso mesmo. E além do mais, né? O esporte, ele te leva algo bom para a tua vida, né? Te tira de situações em que tu poderia estar, situações ruins em que, né, poderia estar hoje facilmente, infelizmente, né? Acontece isso na maioria das vezes, jovens que se desviam do caminho do bem para ir para o outro lado, né? Mas através do esporte,
da persistência, de pessoas como o próprio Thiago, né? Incentivando. Porque não adianta, na minha concepção, não adianta o jovem ter aquele dom, né, para aquilo. Mas tem que ter alguém ali situando ele. Né? Porque é muito fácil que qualquer um chegue e desdobre a cabeça. Então, pessoas como o Thiago, né, incentivadoras, né, estão levando o esporte adiante, né, mesmo estando em uma cidade como Óbidos, né, que tem pouca oportunidade. Certo. Mas o importante é nunca desistir, né, Leão? Exatamente. Eu perdi, infelizmente, muitos amigos. Até companheiros de treino que, em um determinado momento, saíram. E no que sai, acabam ficando mais suscetíveis. E, infelizmente, é assim, às vezes acontece. A gente faz um esforço, mas tem um outro lado também que tem que corresponder. Mas, no mais... Muito bem, esse é o Leão. Agora, Thiago, nós temos aqui um cinturão aqui, né, em nossa bancada aqui. E bem bonito mesmo. Olha. Esse é bem conservado. Quando chegou aqui, gente, estava tudo num plástico bolha. Com certeza ele foi recebido com muito suor, né? Com muita determinação, com muita garra. Eu gostaria que você falasse pro povo de casa, né? O que ele representa, né? E quando foi que você conseguiu, né, ganhar esse cinturão? Não, esse aqui não é nenhum campeão. Não foi uma disputa. Não, ele é o nosso símbolo que nós somos hoje, óbvio. Ah, sim. E tudo isso, para nós chegar nesse patamar, foi através do projeto Semente Pau X. Semente Pau X. Como começou o projeto Pau X, o Semente Pau X, o mundo do MMA chegou oficialmente na cidade de Óbidos e Óbidos começou a ser visto lá fora. Então, hoje, a nossa organização, eu trouxe aqui, isso aqui foi um presente, né, de pessoas que nos apoiaram, né, que nos ajudaram. Sem eles, essas pessoas, a gente nunca tinha chegado nesse patamar, né? São pessoas amigas, anônimas, que não quer se expor, né? Mas eu devo muito a população que admira o trabalho do mestre Thiago, que gosta do mestre Thiago, que gosta do projeto Semente Pau X. Então isso aqui eu posso te falar que ele aqui, hoje, ele representa na região norte do nosso país. A cidade de Óbidos, ela é a referência da organização Fight Combate, é como se fosse sede, né? A gente tem lutado muito isso, mas infelizmente a cidade de Óbidos nós não temos um ginásio, mas para te falar a verdade, esses 2, 3 anos a gente já teve convite para sair para fora, para ir embora, né? Inclusive eu fui, conheci a cidade, conheci a organização, me ofereceram moradia, tudo. Então, eu fico assim, pô, eu olhei para os meninos, porque mesmo a gente não sendo uma pessoa que tenha condições, mas eles olham para a gente e veem a gente como referência. Então, o projeto Semente Pau X, pode falar a verdade, é uma coisa do coração mesmo, uma coisa divina, né? Então, se não fosse, não estaria até hoje, desde 2008, 2010, se tornou evento, se tornou Pau Xão, depois do Pau Xão se tornou, né, o nome da cidade, o UFC Combate, depois, para se tornar visto lá fora para que somos, tinha que ser uma organização. E hoje é organização. Uma organização reconhecida pela Federação, né, do Estado do Pará, outros eventos e outras organizações. Não posso dizer que ela é oficial no mundo, né? Mas hoje nós somos conhecido como um dos melhores e maiores eventos de MMA esportivo de luta amador, profissional e, né, semiprofissional e profissional. É nós, né, a organização. Nós temos muitos colegas também que lutam na sua cidade, mas esse aqui é o símbolo, né, da nossa organização. Nenhum evento daqui tem o que Óbidos tem. É só. Não tem. Esse aqui é um símbolo oficial, qual você já está sendo convidado, onde todos, né, vamos ter um dos eventos principais, onde vai ter Óbidense disputando ele de verdade, como título nacional, né? Essa é a nossa organização. É um cinturão, né, que é feito numa empresa em São Paulo, né? É oficial, né, para atender a nossa organização. Fora que nós temos outros eventos que são os de atleta, cinturão de amador. Mas hoje eu louvo a Deus e sou muito grato à população de Óbidos, né, os colegas, e principalmente, eu quero dizer assim,
poderia começar a falar o nome de todos os atletas, mas posso esquecer, não vou, para não ficar triste, o mestre não falou do meu nome, mas eu posso dizer que eu agradeço aos atletas. Nossa, tem pessoas que já faleceram, jovens que praticaram o esporte que faleceram, e hoje os que não praticam mais, mas que até hoje dá força. Quando vai ter algum evento, eles são convidados a estar na academia, quando nós tínhamos, né? Para dar força aos novos atletas. Então, toda geração, quem conheceu, quem ouviu falar, né? Rosa Pavorô, né? De menina, que entrou, que foi as primeiras que deu ênfase para a elétrica entrar no mundo da luta. A Maiara Moreira, né? Então, a Raquelzinha, né? Uma das coisas que eu tenho, assim, que me doía muito é que eu não ter condição, entendeu? E não ter apoio de ajudar ela. Por exemplo, quem conheceu a Suzani, era uma moça morena lá do bairro, hoje é uma grande amiga, a Suzani, foi uma das primeiras atletas que fez uma luta com a Raquelzinha, né? Eu vi a Suzani na rua, ela trabalhava, né, na equipe de organização de limpeza, né, como gari, ela pegava aquela coisa força, assim, que ela jogava assim, eu digo, Suzani, pô, vai ser lutador, toma, e foi uma luta pra gente conseguir, aí a Suzani fez a luta, e foi uma das primeiras pessoas a entrar para fazer a história do MMA, né, regional, conhecido, foi realizado na Estila, né? Uhum. E Pedro Silas, né? Foi uma conversa danada, né? O Gerry, né? O Pico de Jaca, né? Um rapaz chamado Pico de Jaca, hoje é um grande campeão. Nossa, garoto da hora, guerreiro, Pico de Jaca, o Messias, né? Então ele era um cara ciclista, né? Então ele fez a sua primeira luta quando ele começou, né? No nosso evento. E aí fui revelando através do projeto. Se não fosse o projeto, assim, de abrir a academia só foi aberta por causa do projeto. Então, o projeto foi feito para isso, em busca de campeões, né? Por isso que ele tem fábrica de campeões, do esporte e na vida. Quem não conseguiu seguir no esporte, mas eu posso dizer, para qualquer um desses que passaram pela Academia Lipochuan, são rapazes, jovens, que tem uma mentalidade fortalecida através do esporte, porque ele também já gostava do esporte, né? E são pessoas que contribuem com o seu testemunho. Eu conheci o mestre Thiago, eu treinei lá, eu vi a pessoa estar conversando com alguém, pensa que não, eu já treinei com o mestre Thiago. O mestre Thiago foi meu professor. Então, eles ajudam. Então, foi uma geração que foi o alicerce para até hoje o projeto Semente Bauxis. E como o Leão falou agora, foi uma... assim, quem abraçou o primeiro projeto? Nós, né? Criamos o projeto. Engraçado que eu ia contar, não lembro o nome dos meninos, que já passaram, né? Isso foi muito 2009. Eu vagamente assembleante, mas passaram rápido por mim. Não tinha como chegar até eles, né? Então eu saía da minha casa aqui do bairro, ia lá para o Perpétuo Socorro, então passava por lá, estavam jogando bola, né? Tomando pinga, tomando aquela coisa toda. E aí eu tinha vergonha de chegar com eles, porque todo mundo, a comunidade, naquela época, o bairro era perigoso, aquela coisa, confusão de briga, aquela coisa. Inclusive, hoje temos atletas que saíram de lá, hoje são, né? Estão num patamar. Então, a gente jogou uma bolinha, eu levei a bola. Vocês querem, eu tenho uma bola. Mentira, eu comprei a bola, né? Levei, né? Tem uma bola que você quer, bora brincar, bora. Aí depois foi convidando, vocês querem aprender a lutar? Eu gosto de ensino, quer lutar, e foi. Foi conquistando primeiro, foi, né? Conquistando, entendeu? Porque a gente tem esse trabalho espiritual, isso, né? Tipo assim, levar pra igreja e aquela coisa toda. Então, por isso, nessa época, o nome do projeto era Glória a Deus, porque eu era o Glória a Deus. A gente tinha Glória a Deus, né? A camisa Glória a Deus. E surgimos que a gente alugou a casa aqui do seu finado Theo, aqui em Óbidos, né? Uma casa grande embaixo, né? E a esposa dele, hoje, né? A dona da casa lá, uma das pessoas que também nos apoiou muito em palavras, em amizade, incentivo. E foi aí que surgiu a academia, a gente abriu a academia com os atletas. Quando surgiu aí, estava sendo lançado o projeto chamado José Cornélio. Aí deu pouco. Aí eu cheguei e vi os meninos e a maioria das pessoas, não que sejam, né? Eu não concordo com isso, né? Mas as pessoas dizem que são aqueles jovens que precisam de um apoio. E realmente, né? Que foi um dos projetos que ficou marcante nessa época de 2000.
2011, 2013, 2014. Tinha muito aluno, aprendiz lá que trabalhava com móvel, né? Então eles foram para a academia. Então, como eu não tinha condição, né, não tinha farda, e nessa época o atual governo, que é o prefeito Jaime, né, estava apoiando o projeto, né? E para treinar lá tinha que ter a roupa, né? E ele não tinha. E ele conversou com o pessoal e ele tirou do dinheiro dele, o Jaime, né? Hoje o prefeito Jaime, ele era, na época, estava no seu mandato, né? Antes, e doou para os alunos, né? 80 kimonos. E aí cresceu. Tenho foto, tenho tudo registrado. Desde quando começou, óbvio, eu tenho tudo registrado, né? Tudo, foto, vídeo, alunos, quem foi. A história dele aqui, para ele estar no projeto, é que quando nós chegamos nisso, eu não tinha mais condição de pagar o ponto, sem aluguel, né? Não tinha recurso, então eu trabalhava com pintura, eu pintava camisa, e como eu não conhecia ninguém, nessa época, quando nepotismo, não podia pegar emprego, né? E não tinha não tinha, assim, conhecimento para me conseguir emprego. Então a única coisa que eu tinha era a academia e os recursos que eu tinha de fora, né? Que eu trabalhava, e eu comecei a pintar camisa. Então foi não tendo mais condição. E foi aí que tinha a sede, que não sei se era Vascão, não sei se era, que hoje é o Sindicato de Servidores Públicos. E nesse período, eu falei com o vice-presidente, que ele não é mais, né? E aí ele falou com o presidente, né, que é um professor, que é um baixinho, né, eu esqueci o nome dele. Então, eles, tipo assim, foram os primeiros padrinhos. Eles não me cobraram nada, não. Ele pode ficar à vontade, né? E lá, e a gente começou a treinar lá. Não era o sindicato que é hoje. Era muito diferente, era feio, assim, era mato lá atrás, e aquela coisa, a gente limpou, varreu lá o piso grosso que tinha na época, né? A gente fez o tatame, tenho foto de tudo. Um dia a gente vai ter o privilégio, eu né, vou repassar para eles, um dia que eles quiserem fazer, eu vou entregar essas fotos para eles verem o histórico como era, né? Eles começaram. Quero lembrar que o nome do professor, que era na época era o presidente, né? Antes, sem ser hoje, né? Mas o sindicato, ele sempre foi amigo, parceiro, muito. Até a última graduação, eles nos abraçaram, inclusive ele aqui estava também. Então, de lá, até a gente ter condição, foi aí que eu consegui trazer as minhas máquinas de musculação que eu aluguei o ponto, que foi o ponto alto. Saímos de lá para o ponto alto para surgir a academia. Então foi aí que surgiu. Então, nesse período que nós estamos nesse trâmite aí de 2011 para 2013, que foi a revelação. E foi o tempo da Expofal. E foi uma coisa assim tipo assim, de vineta, entendeu? Quando o esporte aqui ganhou mais evidência. Isso. Né? Então, na Expofal nunca tinha acontecido isso, né? Foi 3 dias de puro evento mesmo, de luta mesmo. Eu tenho vídeo. E aí, como a gente não tinha muita estrutura, conhecimento, que a gente vê. E hoje eu sinto, né, vendo os vídeos. Nesse período nós fizemos a luta. Eu liguei para um professor, que é o mestre Dola, né, o qual do campeonato do Tapajós Fight de Muay Thai. Então ele veio, trouxe os atletas para lutar. Então a gente teve esse desafio. Então teve muitas lutas daqui e de fora. E já para o terceiro dia, para o segundo que a gente ia fechar, surge o bloco Pai da Pinga. Nesse período surge o Pai. Então os meninos lá do grupo dá uma ideia de fazer uma atração. Levar o boi e o cheiro, né? Muito sentido que foi assassinado lá na praça de, né, Terezinha. Então, eles foram uma das atrações para criar uma das lutas, né? Chamar atenção lá por cinturão. Então, quando surgiu isso, a gente alicerçou. Tá na hora, vamos começar a fazer o evento. Então, surgiu o Pau Xizão de Vale Tudo, que foi um dos primeiros eventos de expandir a ser vista a cidade de Óbidos no mundo do MMA. Então a gente entrou em contato com os grandes nomes da luta, aí o UFC já estava começando a entrar em evidência, Jungle Fight, né? Shoto Brasil, Bellator Brasil. Então, surgiu aí. E quando nós estamos nessa transição, o projeto Semente Pau X, como a gente não tinha onde mais ficar, a associação, e a alta, né? Que na época ela era presidente, depois saiu e voltou. Aí ela disse, pô, Tiago, tipo assim, aquela conversa do nada, ela disse, pô, tá aí. Tiago, tu quer, a gente te ajuda. Então foi aí que a Associação de Mulheres abraçou o projeto. E foi aí a chegada do Leão.
né, que era no beco lá, um galpão alugado, né, que na época o Roberto, né, filho da dona Sônia, né, a gente montou a academia lá, e lá surgiu a geração dele, né, então era bem pequeno. A partir de lá, né? Aí ele entrou, então ele já é da segunda geração, né? Ele é da segunda geração, Leon. Então ele vai treinando com os meninos, e muitos, e vai surgindo, né? E de lá a gente vai lá para rodoviária, a gente fala rodoviária, né? Lá. O antigo Xodozão rodoviário. Era lá, né? Então a gente ficou um tempo, então o projeto foi crescendo, então foi assim que surgiu, né? E da geração dele foi passando, e o sindicato sempre nos apoiando, né? Não tinha onde fazer graduação, fazer entrega de certificado, e o sindicato sempre nos ajudando, né? Inclusive, o registro do último evento que a gente fez, que eu vou confessar que foi assim, umas coisas que eu senti muito no meu coração, né? De abandonar mesmo, levar o evento, sair daqui, sabe? Por essa classe de pessoa que nos deixou para trás. Mas depois aí, conversando, eu digo, não. Nós temos um lema lá na academia, que é um lema que está no livro, né? São 10 vezes para você, né, aprender, 100 vezes para você decorar e milhares de vezes para dominar. E quem treina sabe a força que tem, os fracos morrem, os medrosos desistem, os covardes nem tentam. Pô, se eu desistir agora, eu tô queimando com a minha própria frase, com o meu próprio tema. Então aí a gente continuou trabalhando. Aí veio a pandemia, né? Atrapalhou. Infelizmente, né? Mas o projeto Semente Pau X surgiu assim, e desde 2017, você chegou, né? 2017. Sim. 2017 foi ele, mas ele já estava. Então você vê até foto dele, você pode acompanhar, ele diz, você está mentindo. Não, ele tem foto dele quando ele chegou na academia, não sabia dar um chute, não sabia dar um soco, e era tudo ali. Então tinha uma certa dificuldade. Então isso, não só o treino da luta, como ele gosta e como ele ama, como também as conversas, né? A gente não é só um mestre só de luta, né? A gente conversa, a gente ouve, a gente dá orientação, a gente aconselha, né? A gente é referência. Então, assim, o projeto Semente Pau X, ele fez um grande alicerce com a vida de todos os atletas que foram revelados, e quando a Associação de Mulheres abraçou, e em parceria com a Ascende, né, apoiando, tipo assim, alavancou, sabe? As famílias, os amigos. Acho que até vocês já viram a apresentação no SESC, a gente fez a apresentação no SESC. Eu tenho uma apresentação no SESC muito antiga, que hoje, se os alunos que veem, as pessoas que participaram verem, eles nem reconhecem. É muito legal. Eu tenho todas essas gravações, né? Uma apresentação aqui na Pracinha do Ó, que a gente Inclusive chama. desfile cívico, né? Desfile. Já se apresentaram. Sim. Então, assim, foi legal. O projeto Semente Pau X, ele deu resultado, ele veio para ficar. Então, isso aqui eu tenho no meu coração. O convite das grandes empresas, das grandes federações, as grandes academias, equipes que me convidaram para mim ir embora, para treinar atletas desde lá, né? E a gente negar porque a gente tem esse carinho pelas crianças que serão o futuro, né? E hoje eu vejo o Leon, vejo outros alunos. Quando surgiu o projeto, foi revelado, e hoje eu vejo um atleta que não faz mais, não treina mais com a gente, mas está lá fazendo sucesso. Eu fico feliz. Vem da pessoa dizer assim, pô, eu comecei lá em Óbidos. Lá com o Thiago. Lá com o Thiago, lá. Então, o meu carinho eu vou falar com vocês, espero que não fique chateado nem a família, né? Meu carinho lá, né? Ela chama velho mestre, né? E aí, velhinho? E aí, velho mestre? Quer dizer, sou velho, e aí, velhinho? Chamo de velhinho para mim, né? Então, a maioria dos atletas hoje, não, que deixaram de competir, com certeza eles têm esse carinho por mim, porque onde eu estou, onde eu passo, às vezes recebo uma mensagem, né, eu estou em tal lugar, então um atleta aqui que não está mais morando aqui, mestre, eu vou lutar em tal evento, e assim, eu fico feliz. Então, isso é muito importante ainda, né? Lembrar da cidade de Óbidos. O mestre Thiago está lá em Óbidos. Então, lembrou do mestre Thiago? Academia de Lipochuan, mestre Thiago, Óbidos, mestre Thiago. Então, postizão de Vale Tudo, mestre Thiago. É assim, então eu fico feliz. Assim, eu sei que todo mundo tem dificuldade, mas baixar a cabeça é pior. Tem dificuldade, bora levantar a cabeça e vamos para cima. Se não der agora, bora respirar, descansar. Vamos lá. Não adianta a gente ir direto, né?
Então tem que dar uma pausa, descansar, seguir em frente. E é assim. E tá hoje aqui num programa desse, no site, para falar para os meus amigos, dizer para que todos que passaram pela gente, todos, eu tenho um carinho especial, não esqueço de nenhum, posso não lembrar, mas não esqueço no meu coração. E de vez em quando eu pego o meu computador, eu fico assistindo as lutas, eu fico rindo, né, dos treinos, porque a gente, é aquela brincadeira dos atletas, né? O Pedro Silas, né, que deve estar assistindo aí, né, tem muita história. É um dos atletas que, assim, que se não tivesse o problema de saúde que ele teve, hoje ele seria um grande instrutor na academia, né, que foi outro, do projeto. Assim, além de você ter apoio, a coisa mais triste que eu tive uma vez foi um dia que eu acho que a mãe de um atleta, que eu tenho muita admiração até hoje, mesmo que a gente não se fala, mas ele tem um carinho por mim como eu tenho por ele. Ele era um garoto muito doente de asma, entendeu? Ele desmaiava na academia, né? Por causa de excesso. Ele passava assim, tipo, dava... a luta, o movimento, o treinamento fez com que ele, né, evoluísse, né? E ele era um jovem muito inteligente, técnico, porque ele assimilava rápido. Então a gente dizia que ele era o computadorzinho da academia, entendeu? Porque eu ensinava 10 vezes, ele já estava ensinando já, né, na academia, ensinando os meninos e treinando. E ele foi um dos que participaram em várias lutas, Oriximiná, Juruti, Óbidos, Inaspofal, né? E aí um dia no quinto Pauxizão, né? Aquela amizade que a gente quer lutar, o cara tá, mas tipo, nós não tem assim. E terminou a luta. E eu sabia que ele não ia vencer, né? Ele fez aquela luta porque ele ama, né? Ele queria estar no evento. E aí eu fiz falei sobre o projeto e a mãe dele entendeu como se eu estivesse tratando ele como se ele fosse um delinquente. Ela não entendeu. Ela não sabia que ele era uma peça muito forte, que ele ajudava os meninos, né? Na época da geração, da primeira e segunda. Ele participou da primeira e segunda geração do projeto. Do Glória a Deus e do Pauxizão, que virou o Centro Pauxi. Então, aí um dia eu cheguei para visitar e a mãe dele me chamou na casa dele lá e falou um monte de coisa. Eu fiquei só olhando para ela, disse, não, acho que a senhora está muito enganada, não é isso não. Não bem por aí. Eu não falei isso não. Eu tenho muito orgulho dele. Aí depois que ela foi entender, acho que ela estava ali, né? Acho que porque ele perdeu a luta, queria que ganhasse, né? Mas ele não estava lá lutando para querer fazer nome ou lutar, não. Ele foi porque ele amava o esporte mesmo. Né? Então eu não poderia dizer não para ele, né? Uma pessoa que muito me ajuda, muito. Que eu vi magrinho, chegou um magrinho. Hoje ele é um grande desenhista, tatuador, musculoso, gosta agora de mulheração, mas ele foi uma das pessoas que marcaram muito, né? Nesse período. Então, coisa que ficou marcante que eu vou aprendendo a lidar. Né? Lidar. Quando nós conseguimos fazer o primeiro evento de transmissão pela Band, a gente terminou o evento, a gente teve um prejuízo muito grande, a gente foi assaltado, roubaram a minha academia, roubaram todo mundo, aí foi desmotivando, entendeu? Então as pessoas trataram a gente, a gente no nosso meio nem todo mundo é bom, mas não era gente nossa, né? Gente de fora. Então foi um dos eventos que foi legal. Seus altos e baixos, né? Inclusive para existir a academia do Branche, ele tinha academia de musculação, né? Aí ele treinava com a gente, ele treinava com os alunos da gente, o Branche, né? Que tem a Dragon Fight. Então, quem fazia evento de MMA só eu, né? Então, o Branche, a gente colocou o Branche para lutar em lutas principais, né? Lutas boas. Mas ele não se preparava, ele perdia, né? Mas é um cara super bacana, o Branche, né? Ele perdia as lutas nos eventos. Inclusive, nós levamos para lutar lá ele lutou em Monte Alegre, a gente já fez evento em Monte Alegre, a gente fez evento também na companhia, em parceria, Vitória do Jari, a gente já fez evento em vários lugares. Óbvio, já saiu, o evento, a organização já fez evento em Juruti, já fez evento no Curuá. No Curuá do projeto saiu, sabe quem? O Lenda Ubidense. Vocês conhecem o Marcel, bem aqui nosso vizinho. Vizinho Marcel, aqui do estúdio. Né? Então, o Marcel foi uma pessoa assim que ninguém acreditava, sabe? Assim,
pela forma, né? Pela saúde que ele tinha, ele era peso dos pesos, né? Peso pesado. Então ele treinava, tem um vídeo dele treinando na academia e tal, e foi pra lutar, ele fez a luta lá no, né? E até eu fiquei assim, será, meu Deus, ele vai lutar com um cara igual ele, pesadão mesmo. É o Hulk Black, mano, e ele é o Lenda Obediência, vamos ver essa luta. Tem esse vídeo, né? Tá lá no YouTube, lá no nosso grupinho lá no canalzinho, né? A Lenda Obediência, né? E foi muito legal a luta, né? Inclusive também lá o atleta Pico de Jaca, representando o Óbvio, Diego, né? A luta que veio de lá para a revanche foi a minha prima, a filha da Carol, né? Que veio de lá para lutar e perdeu da Santarena. E aí a Elétrica foi fazer a luta, uma das lutas principais, que é a Maiara. Lutou com a Ângela Samurai, né? Foi a luta. Então essa luta fez com que ela fizesse a revanche. Pra gente dizer que a Elétrica, que a Maiara Moreira, sangue no olho. Inclusive o pai dela não queria, né? Que ela fosse atleta. Mas ele foi um cara muito confiante. Ele acreditou em mim, depois acreditou na filha dele, né? Mas ele, assim, por ele ter uma cultura musical, ele gosta de cantar, ele queria que a filha cantasse. Só que ela queria, e hoje ela é uma das pessoas incríveis, né? Alegria para nós, para a família dela e para ela também. Fico feliz. Muito bem. Tá ali guardadinho para eventos futuros, né? Gostaria que você pudesse fazer um resumo aqui sobre esses registros que você tem, né? E após isso também aí. Esse aqui foi o segundo Norte Combate, aqui é um Fashion Fight, a gente realizou lá em Juruti, né? Em Juruti. A gente realizou lá em Juruti. Esse aqui foi lá em Juruti. Esse aqui são a réplica, né? Dos cartazes que a gente guarda, né? Esse aqui foi o quinto Pauxizão, onde, né, o atleta albidense, né, lutou com o Pitbull de Juruti, que fez ele fazer a revanche para ganhar o cinturão lá no Vila Nova, se tornou campeão da categoria. Rogério lutou com Piranha, também ganhou, lutou aqui no Vila Nova. E esse rapaz aqui eu tô te falando, que esse aqui que lutou, né? Esse rapaz aqui, ó. Esse lutou aqui. Acabei de falar a história dele, né? E esse aqui foi um atleta que faleceu, né? De moto. Esse aqui é o Rogério Esmagador, que lutou com o Neizinho Monte Alegre, né? Campeão, né? Lutou com o Neizinho. E tá aqui uma das lutas principais do quarto Pauxizão, né? Diego versus Pico de Jaca, né? Pico de Jaca. Os da casa, hein? Tinha que ter vaga, né? Disputar a vaga, senão... E aí daqui outro... porque assim, a gente fazia 2 noites, sábado e domingo. A noite de sábado, né? E a noite de domingo. Aqui nós temos de Óbidos. Esse aqui é o Rogério. Você conhece o Rogério, né? Que a gente é o Robson, né? Filho de Robson. Então, foi campeão. Lutou contra o César de Santarém. Lutão. Punho do Norte, esse aqui é o Punho de Arça, né? Então foi esse aqui um dos eventos que a gente foi, o quarto Pauxizão, um registro, né? E aqui a luta principal que foi passando, né? Bem, aqui foi o Obidense, o nosso xodózinho que a gente tinha, né? Que era o Pariri, né? Pariri, ele teve um acidente lá no interior, que ele deu um tiro e o cartucho da arma entrou, né? Espocou a bala, não passou, né? E veio. Então, ele uma pessoa, é um xodó na nossa academia, até hoje a gente lembra, né? E aqui tem o K2, né? Foi campeão nessa luta aqui, o K2, né? O K2 está nos ouvindo, né? E contra o Jason também, onde então são as vagas, né? Que aconteceu. E esse daqui também, o segundo Pauxizão, onde também foi... Assim, era a epidemia. Aqui foi a revanche da Elétrica, né? Com a Samurai, que já foi feita aqui já na estilo. Aí a luta foi mais séria, mais pesada, né? No segundo Pauxizão. E aqui foi um dos primeiros, né? O qual que entrou para a história do projeto, e onde Pedro Sila lutou, foi um desafio aí, foi show de bola. A Rosa Pavorou, a Geise, a Suzani, que eu acabei de falar. Era uma galera, né? Então são essas pessoas que estão aqui no Memorial. Muito em breve você vai estar participando, onde se Deus quiser a gente vai estar fazendo uma homenagem ao Homero. Enfim, aqui foi o pontapé, né? Veio um colega conhecido de Santarém, né? Da Trinton Fight, né? Que nós não tínhamos botar um nome, nós não tinha, né? E foi o primeiro desafio em Óbidos, né? Na Expofal, né? 3 dias de pura adrenalina, né? Aqui, 10, 11, 12, né?
de luta na 20ª. Foi aí que surgiu, né, o desafio. E aqui está o nosso certificado dos eventos todos, né, que a gente participou, né, graduação, federação e isso mais. Aqui, por exemplo, no Mundial, vou mostrar para você que isso aqui é um certificado pelo Mundial que foi feito em 2019, que nós já levando a cidade, já Óbidos, né, para lá, representando a FEMPEC, que eu sou, né, a minha academia já aqui, né, e como representante aqui, nacional, internacional, né, onde esse é o meu certificado que foi emitido pela federação, e nesse dia foi homenageado três mestres pela federação, e o quartel da Cavalaria de São Paulo, né, da Polícia Militar, onde o mestre Lopes, né, que através do quartel nós fomos homenageados, foram 3, eu acho que foi só 3. Eu aqui do norte, né, o outro mestre de lá, e isso aqui foi 3, não lembro, né? Sei que isso aqui, eu posso ter um monte de certificado, mas esse é um mais querido em toda a história. Um gosto especial. É especial, onde eu nunca imaginei que eu ia receber, porque lá tinha mais de 100 mestres, mestre mesmo, que eu admiro, né? E não sabia que eles também tinham admiração à organização, ao mestre Thiago, né? Pelo serviço e anos feito pelas artes marciais, pelo esporte, né? Então, esse foi uma das nossas conquistas, né, pessoal, e isso me ajudou a continuar morando na cidade de Óbidos e trabalhando pelo projeto Semente Pau X, sonhando com um grande ginásio, que se Deus quiser nós vamos ter um grande ginásio, um grande ginásio. E eventos futuros, né? Isso. Chegando aí. Esse aqui, ó, tá novinho, tá lacrado, é da organização, que vai acontecer, né? Nós estamos aí da parte de junho até janeiro para nós trabalhar nesses eventos. Então, nós já temos atletas fechados, né? Nós estamos só esperando aí um local que a gente possa ter uma resposta. E assim, já peço a ajuda, né, dos nossos amigos patrocinador que quiser patrocinar a luta, né, em si, para ter o privilégio de entregar para o campeão. São 5 disputas de cinturão da categoria, né, amador e semiprofissional. Nós temos 3, né, cinturão, né, oficiais, né? Isso aqui que vai representar, cadê o outro lado da organização? Nós temos esse, né, que é representa a nossa região, que é a nossa, esse aqui, o UFC Combate. Vou deixar bem aqui rapidinho. Aqui, isso. Então, aqui vocês estão sendo privilegiados de nós aí pela primeira vez, né, aqui na nossa organização. Então, o nosso sonho do projeto, né, esportivo, segura aí, esportivo, não só Óbidos, assim, aqui local, mas sermos representantes da região. Eu posso estar brincando, assim, mas o meu sonho é que nós sejamos a sede para promover grandes eventos esportivos, né? Eu acredito. Eu já tive convite para ir para outras cidades que tem ginásio, né? Para a gente ficar lá. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Quando a gente ouviu uma promessa que a gente vai ter um grande ginásio aqui, o sonho nosso é nós ter a nossa arena para fazer jus ao nosso trabalho, fazer jus à nossa cidade, fazer jus ao projeto. Isso é uma coisa que eu penso, né? E eu sei que é difícil, mas não é impossível. Se nós chegamos até aqui com o projeto Semente Pau X, se o mestre Thiago chegou até aqui com toda a dificuldade na família, esporte, no trabalho, em todos os aspectos de dificuldade que uma pessoa pode ter, nós chegamos até aqui, então dá certo. E ainda pode ir mais longe, tenho certeza disso. É por isso que a gente chamou o Thiago para contar um pouco da história. Gente, 1 hora já não dá para fazer muita coisa, mas certamente tudo que ele contou aqui vai ser compartilhado por cada um de vocês, né? Podcast de hoje, pode já, convidou aqui Thiago, né? Eu também, um amigo dele e aluno, o amigo Leon. E desde já, Thiago, nosso muito obrigado pela sua participação. Fique inteiramente agora à disposição para que você possa dar as suas considerações finais. Ressaltando, gente, ainda acho que até sábado ali nós teremos um material bem bacana falando sobre o projeto Semente Pau X na prática. Ele falou agora aqui, mas até sábado teremos material aí na prática de como é que funciona o projeto. Considerações finais, Thiago. Pô, quero agradecer de coração pelo convite, a nossa vinda aqui. Somos muito reservados, assim, né? Mas
fiquei muito feliz em poder, para que muitos que não conhecem a gente, né? Assim, de pessoa, nunca falou com a gente, são gente boa. Temos o projeto Semente Pós-X e pode se inscrever, né? Eu quero agradecer a Associação de Mulheres, né? A Sendes e o núcleo que abraçou, que está nos ajudando, né? O assistente, eu esqueci agorinha o nome do nosso assistente lá, que está sempre com a gente. O Ítalo é uma pessoa que tem nos acompanhado, né? A Alta, agradecer o prefeito, agradecer de modo geral todos os órgãos que se não fosse pelo apoio, né, moral, a gente também não poderia chegar assim sem nada, né? Então, muito obrigado. O Ítalo. Então, a Associação de Mulheres também dá meu forte abraço lá para a escola que nos abraçou lá no Arapucu. É o nome em inglês, né, da escola lá, que a gente não professora em inglês, mas no Arapucu. Nós temos um projeto, lá tem 80 adolescentes. Um abraço, né? A diretora lá, todo o colégio que abraçou o projeto, que tem cuidado da gente. Todas as sextas-feiras a gente vai estar agora lá. Funcionava, né? Já nas terça e quinta, mudou para cá. Então funciona dessa forma. Muito obrigado. Cidade de Óbidos tem um carinho especial por todos vós. Obrigado, Leon, né, que está sempre comigo e também treinando como atleta. Agora não tá se dedicando ao estudo, que é um dos bons, né? Atleta, né, tem que ser bom só de luta, né? Também tem que estudar. É verdade. Então, quero agradecer a minha mãe, minha cunhada, meus familiares, né? Meu filho, minha esposa, todos os amigos do Curuá e Lago Grande que está aí. Um forte abraço, vamos chegar aí, viu? Um grande evento, né? A organização está preparando para ir. E Cidade de Óbidos, te prepare, viu? Nosso grande mega evento, campeonato esportivo de artes marciais está chegando. E vamos brilhantar a nossa região norte-oeste do Pará. Calha Norte. É isso muito obrigado. Mesmo. Muito obrigado. Leon também, suas considerações finais. Desde já a equipe do Portal agradece pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a vocês pela participação, por esse convite. E deixar meu muito obrigado também a todos os envolvidos no projeto Semente Pós-X, que o mestre Thiago já citou aí. É isso, forte abraço. Espero próximas oportunidades também. Ganhar gosto pela coisa aqui. Será um primeiro, né? Tirar uma fotinha, né? Com certeza. Registrar aqui, né? Isso mesmo. Gente, muito obrigado pela participação. Thiago Viana, Leão por aqui também. Vem representando o esporte aqui na cidade de Óbidos, né? Artes marciais. É isso mesmo. Quer conhecer um pouco mais sobre o Thiago? Então acesse www.obidense.com.br, que amanhã já vai ter uma matéria muito bacana sobre ele. E é claro, já mencionei aqui, um material muito bacana sobre como é que funciona na prática as aulas do Semente Pós-X. Amanhã, hein? Portal Obidense, uma conexão direta de Óbidos com seus filhos pelo mundo.